Fala pessoal, Dragon Ball não é só sobre luta. Dragon Ball é história, é mitologia e é aventura. Ao longo de mais de 40 anos de história, a franquia apresentou guerreiros absurdamente fortes, deuses, anjos e demônios. Mas poucas entidades carregam tanta representatividade quanto os dragões. Criaturas capazes de realizar desejos impossíveis, reescrever a realidade e reviver universos inteiros, e até em alguns casos, destruir tudo aquilo que existe. Eu sou o Geeks e esse é o canal Geeks Memory, e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a lista de todos os Shenlongs de Dragon Ball, do mais fraco ao mais poderoso. E já não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também é fã de Dragon Ball. E bora pra lista! Em 14º lugar, temos o dragão de 2 estrelas, Lian Shenlong. Ele foi o primeiro dragão negro que apareceu em Dragon Ball GT. Enfrentou Goku e Pan logo no início da saga. Esse dragão nasce a partir do desejo de Upa, quando pediu para reviver seu pai Bora, que foi assassinado por Tal Pai Pai. Mas como a saga dos dragões negros deixa bem claro, todo desejo pode ser corrompido e cobra o seu preço. Lian Shenlong representa o elemento da poluição e da toxicidade. E aqui que entra os seus poderes especiais. Em questão de poder físico, ele é um dos dragões mais fracos do grupo dos 7 dragões negros. Porém, não se enganem, mesmo sendo fraco no combate corpo a corpo, o dragão de 2 estrelas é extremamente perigoso por causa das suas habilidades especiais. Ele libera uma poluição tóxica que contamina o ambiente e vai enfraquecendo gradativamente os seres vivos ao redor. E assim como um veneno, quanto mais tempo a luta se estende, mais fracos seus oponentes vão ficando. E exatamente essa é a estratégia dele. Ganhar não pela força, mas pela desistência, pelo cansaço, fazendo com que seu inimigo apodreça junto ao cenário. Porém, a sua grande vantagem é também a sua grande fraqueza. Se Lian Shenlong não tem esse cenário de poluição ao seu redor, como por exemplo um lago de água límpida e cristalina, seus poderes não fazem efeito. E se o adversário não for um ser vivo, como por exemplo o caso de androides e robôs, ele também não tem poder sobre eles. Ou seja, sem poluição, sem vantagem e sem um poder real. Lian Shenlong é derrotado por Goku e Pan quando eles combinam seus Kamehamehas e o arremessam direto à água limpa, encerrando sua existência. E por esse motivo ele ocupa o nosso 14º lugar. Em 13º lugar, temos o dragão de 5 estrelas, o Shenlong. Assim como o anterior, ele é um dos 7 dragões negros apresentados em Dragon Ball GT. E foi o segundo dragão apresentado, sendo enfrentado por Goku e Pan durante a saga. O Shenlong representa o elemento da eletricidade, um poder natural extremamente destrutivo, rápido e imprevisível. Diferente dos outros dragões, ele não tem uma aparência imponente, ele é incrivelmente baixinho, não chegando nem mesmo na cintura de Goku em sua versão criança ou de Pan. Ele tem um corpo baixo, aparência flácida e lembra uma mistura de galinha com um dinossauro, carregando a esfera de 5 estrelas cravada em seu estômago. Mas não se enganem, apesar dessa aparência, o Shenlong é extremamente veloz, assim como a eletricidade, e consegue carregar energia e ficar mais forte com ela. Mas apesar disso, a sua grande fraqueza não está em seus poderes, mas sim na sua personalidade. Ele é um dragão extremamente arrogante e obcecado por poder e demonstrar sua superioridade, e por conta disso, acaba tomando decisões extremamente imprudentes e cometendo erros crassos, o que leva à sua derrota. Inclusive, este foi o motivo da sua derrota, quando Goku e Pan conseguem explorar essa sua fraqueza fazendo ele se sobrecarregar. O Shenlong é o dragão nascido de um dos desejos de ressuscitar o Goku na franquia Dragon Ball, e por conta desses problemas de personalidade e dessa incapacidade física de lutar, ele fica aqui no nosso 13º lugar. Em 12º lugar, temos o dragão de 7 estrelas, Shi Shenlong. Esse dragão, ele é um pesadelo psicológico. Ele representa o elemento terra, e diferente dos anteriores, Shi Shenlong não depende apenas do seu próprio poder destrutivo. Ele consegue absorver outros seres vivos e roubar suas habilidades,
forças e técnica. Ele nasceu de um desejo de Bulma e Yantia quando resolveram reviver todas as pessoas mortas por Majin Vegeta na saga Majin Buu. E foi um dragão que quase conseguiu derrotar Goku e Pan através dos seus truques sujos. Inicialmente, vemos Xi Shenlong utilizando de terremotos como seu ataque, mas depois descobrimos que ele absorveu uma toupeira e por isso tinha essas habilidades. Após Goku quase vencê-lo como Super Saiyajin 4, ele consegue se fundir a Pan, ficando muito mais forte, e utilizando isso também como uma moeda de troca, dizendo que se o Goku o derrotar, a Pan também morrerá. Porém, Goku consegue enganá-lo e, através da sua arrogância, o dragão deixa uma brecha e ele consegue salvar a Pan, mostrando que Xi Shenlong também tem um problema com o ego, assim como o Shenlong. E com isso, acabamos descobrindo a forma verdadeira dele. Uma criatura pequena, fraca e patética, parecida com um porquinho, cuja única fonte de poder é absorver outros seres vivos. E por isso que ele está aqui no nosso 12º lugar. Apesar de não ter muito poder, sua técnica é uma verdadeira trapaça, que consegue superar os nossos 2 dragões anteriores da lista. Em 11º lugar, temos Ryu Shenlong, o único dos dragões negros que consegue ter 2 formas e controlar 2 elementos, o água e o vento. Ryu Shenlong nasceu do desejo constrangedor de Oolong quando ele pediu uma calcinha de uma garota. E isso fica tão visível que quando Goku pergunta qual a origem do desejo que fez Ryu Shenlong surgir, ela fica extremamente constrangida em contar essa história. Ryu Shenlong é o primeiro dragão da nossa lista que tem verdadeiramente habilidades de combate, conseguindo ser um desafio para Goku e Pan enfrentá-la, graças às suas habilidades com os ventos, deixando seus adversários à distância e impedindo que ela ataque diretamente. Ao final, Goku consegue derrotá-la graças a uma estratégia de trabalho em equipe entre ele e Pan, mas é por esse motivo que Ryu Shenlong, o dragão de 6 estrelas, está na nossa 11ª posição. Em 10º lugar, temos um dos dragões mais poderosos dos 7 dragões negros, Sun Shenlong, o dragão de 3 estrelas. Ele é cruel, frio e totalmente sem escrúpulos, quando seu grande objetivo é vencer a qualquer custo. Ele é o irmão gêmeo do dragão de 4 estrelas, que acaba criando um contraste entre ele, pois Sun Shenlong controla o gelo, enquanto seu irmão controla o fogo, e suas personalidades também são opostas. Enquanto ele utiliza de qualquer meios necessários para a vitória, seu irmão valoriza a honra e a força direto para a vitória. O motivo da sua existência foi Sun estar aqui na nossa lista, pois foi o primeiro dragão negro que realmente conseguiu ferir Goku, mesmo que através de uma técnica suja, onde ele conseguiu cegar o Goku em seu estado Super Saiyajin 4. Isso por si só já é um feito impressionante. E por isso que, apesar das suas covardias e ataques traiçoeiros, Sun Shenlong está aqui na nossa 10ª posição. Foi o desejo de que todos esquecessem sobre Majin Buu. Em 9º lugar, temos Sun Shenron, ou o dragão de 4 estrelas. Ele nasceu do desejo de restaurar a juventude de Piccolo Daimao e é o irmão do dragão de 3 estrelas. Ele representa a honra e a justiça e a dignidade no combate, sendo algo bem representativo, pois ele é o dragão das 4 estrelas, a esfera do dragão que acompanha o Goku desde o início da sua jornada, dado pelo seu avô Gohan. Sun Shenlong utiliza dos poderes de fogo, tão quente quanto o sol ardente. Ele acaba utilizando de uma carapaça para conter a sua energia de fogo e calor, pois do contrário, qualquer ser vivo ou objeto não conseguiria ficar próximo dele. Entre os dragões negros, ele é com certeza o mais gentil e honrado dos vilões. E o motivo dele estar aqui na nossa 9ª posição é que ele conseguiu lutar com o Goku Super Saiyajin 4 de igual para igual quando ele tira sua carapaça e luta com todo o seu poder. Em 8º lugar, temos o líder dos dragões negros, Li Shenlong, ou também Omega Shenlong. Ele é o dragão de 1 estrela e o vilão final de Dragon Ball GT. Ele nasce do desejo da ressurreição de todos aqueles que foram mortos por Freeza e seus homens. Diferente dos outros dragões, ele não tem um elemento como base. Ele é a pura energia maligna, o Dark Ki, ou Ki maligno. Mesmo em sua forma base, ele conseguiu vencer o Goku Super Saiyajin 4 sem maiores problemas. E diferente de outros dragões, ele não tem um problema de ego, sendo muito estrategista, impedindo que os guerreiros Z se utilizem de aumentar as suas forças ou as sementes dos deuses.
Quando ele absorve as outras esferas negras do dragão, Li Shenlong se torna Omega Shenlong, sendo a representação máxima dos dragões negros. Ele foi tão poderoso que venceu todos os guerreiros Z e só conseguiu ser parado quando Goku e Vegeta se fundem em Gogeta Super Saiyajin 4. E mesmo assim, por conta do tempo, não foi o suficiente para eliminá-lo, sendo necessário uma Genkidama com a energia de todo o universo 7. É por esse e outros motivos que Li Shenlong está aqui na nossa 8ª posição como o dragão negro mais poderoso. Os próximos dragões da nossa lista já entram em outro patamar. Em 7º lugar, temos o dragão que deu origem à saga dos dragões negros, o Shenlong da Fumaça Negra. Ele é a raiz de todo o mal e fez sua primeira aparição após a derrota do Super número 17. Diferente dos outros dragões da lista, ele não nasce de um desejo único. Ele surge quando Goku e seus amigos tentam restaurar as vidas perdidas durante a saga do Super número 17. Porém, por conta dos vários desejos com energia negativa, esse Shenlong acaba surgindo. Esse dragão acaba entrando aqui na nossa lista, pois seria como se ele é a representação de Omega Shenlong, ou seja, a junção dos 7 dragões malignos e, consequentemente, podemos equiparar a sua força. Além disso, como sendo um Shenlong, ele tem as habilidades de realizar os desejos, porém não os desejos que você pede, os desejos que ele quer, pois ele ri das ideias de realizar desejos para humanos. Além disso, está constantemente fumando um charuto em sinal de desprezo para aqueles que o invocam. E é por esse motivo que ele está em 7º lugar da nossa lista. Em 6º lugar, temos Trumbull, o dragão do planeta cereal. Este dragão surgiu na saga de Granola no mangá de Dragon Ball Super. Ele é um dragão menor que Shenlong e Porunga e utiliza apenas de 2 esferas do dragão para ser invocado. Diferente de dragões mais clássicos, ele tem uma aparência mais anfíbia, lembrando um Oxalote com pele azul clara e olhos completamente vermelhos. Mas o que realmente o distingue dos outros Shenlongs é a sua capacidade de realizar qualquer desejo, porém com um preço a se pagar, sendo a primeira vez que esse conceito é apresentado em um desejo de Shenlong. Por exemplo, na saga de Granola, ele permite que se exista o guerreiro mais poderoso do universo ao preço de seus anos de vida. Ou seja, ele não impõe limitações como outros Shenlongs, porém ele coloca um preço pelos seus desejos. Outro quesito interessante de Trumbull é que ele até orienta em como deveria ser realizado o desejo para que não ocorra nenhuma interpretação errônea, e até aconselhando com relações a essas consequências dos seus desejos. E é por isso que Trumbull fica na nossa 6ª posição da lista. Em 5º lugar, temos o nosso clássico Shenlong, o dragão da Terra que reunimos as 7 esferas do dragão e criado originalmente por Kami-sama. Ele tem uma aparência de um dragão clássico de escamas verdes, olhos vermelhos, chifres marrons e bigodes longos, uma presença que domina o céu quando é invocado, deixando os céus escuros e relampejando. Shenlong recebeu alguns upgrades ao longo da história de Dragon Ball. No início, ele realizava apenas um desejo e depois com D&D ele passou a realizar até 3 desejos, assim como o dragão de Namekusei. Além disso, ele consegue reviver pessoas em massa. Suas limitações são que Shenlong não consegue eliminar inimigos que sejam mais poderosos que ele, por exemplo nos casos dos Saiyajins Nappa e Vegeta durante a saga Saiyajin, pois seus poderes eram maiores do que o de Kami-sama. E apesar de toda essa versatilidade, por conta dessa limitação do poder do seu criador, Shenlong fica aqui na nossa 5ª posição dos dragões mais poderosos de Dragon Ball. Em 4º lugar, temos o dragão de Namekusei, Porunga. Porunga aparece durante a saga Frieza, sendo invocado também com a junção das 7 esferas do dragão de Namekusei. Ele foi criado pelo grande patriarca de Namekusei, e depois essa função foi passada por Mori, o seu filho mais velho vivo. Porunga também acabou recebendo alguns upgrades ao longo da história de Dragon Ball, permitindo que o que inicialmente ele só conseguisse reviver uma pessoa, ele pudesse reviver um grupo, assim como o Shenlong da Terra. E diferente dos outros dragões que já falamos nessa lista, Porunga sempre aparece de forma imponente, não tendo sido intimidado nem mesmo na presença do Imperador Frieza. Apesar disso, Porunga também tem a limitação de Shenlong de não conseguir eliminar inimigos mais poderosos do que o seu criador, e por conta disso fica em 4º lugar da nossa lista. Em 3º lugar, temos Ultimate Shenlong, o Shenlong de Dragon Ball GT.
Ele é um dragão igual ao Shenlong comum, porém vermelho e de olhos azuis. Além disso, ele tem uma aparência muito maior do que o Shenlong comum e Porunga, onde em Dragon Ball GT conseguimos ver que somente sua cabeça é do tamanho do templo inteiro de Kami-sama. Ultimate Shenlong não tem limitações de desejo, ou seja, diferente dos anteriores, que tinha alguma restrição do tipo de desejo, Ultimate Shenlong consegue até mesmo eliminar inimigos extremamente poderosos. Porém, isso tem um preço, só que é diferente de Tromba, que é o nosso sexto colocado da lista. Esse preço não é pago pela pessoa que fez o desejo, mas sim pelo planeta em que o desejo foi feito. Após o desejo ser realizado, você precisa reunir as esferas do dragão que foram espalhadas no universo durante um tempo limite, pois do contrário, o planeta vai entrar em uma autodestruição. E por esses motivos de desejos absurdos e até consequências extremamente graves, de um tamanho absurdamente gigantesco, que Ultimate Shenlong está aqui na nossa terceira posição da lista. Em segundo lugar, temos outro Shenlong monstruoso. Apresentado em Dragon Ball Daima, temos o Porunga do mundo Makai, ou o mundo dos demônios. Este Shenlong é necessário a reunião de 3 esferas do dragão que estão guardadas pelos guardiões criados pelo Namekuseidin Neva. Esse Shenlong ele tem uma aparência muito similar ao Porunga de Namekusei, porém com características do Ultimate Shenlong também, pois ele é vermelho e tem certos detalhes em dourado ou amarelo. Outra semelhança é seu tamanho colossal, que talvez possa ser até maior que Ultimate Shenlong. Quando o vilão de Dragon Ball Daima, o Rei Goma, em sua forma gigante e com o terceiro olho demoníaco, um artefato de extremo poder, tenta atacar esse Shenlong, Porunga Makai, para impedir que o desejo seja realizado de Goku e seus amigos voltarem a ter o tamanho normal, diferente de outros Shenlongs que já vimos no passado que poderiam ser destruídos com um ataque, este Porunga simplesmente impediu o ataque e ainda conseguiu mandar Goma para longe, já mostrando que ele tem um poder assombroso, coisa que Goku no Super Saiyajin 4, Vegeta no Super Saiyajin 3 estavam tendo extrema dificuldade para derrotar esse inimigo. O Porunga Makai aparentemente só realiza um desejo, porém acredito que o desejo não tenha limitações dado o grande poder de Neva e toda a questão que se reunissem essas 3 esferas do dragão por um coração maligno, o mundo estaria perdido, como foi dito por Neva anteriormente. E esse é o motivo dele ter criado os guardiões para proteger essa esfera. Ou seja, esse Shenlong tem um poder assustador e desejos mais assustadores ainda que podem ser realizados se caírem em mãos erradas. Por fim, em nossa primeira posição, não poderia ser o Deus dos Dragões. O Shenlong está acima de todos, o Super Shenlong. Criado pelo próprio Deus dos Namekuseidins, Super Shenlong, para ser invocado é necessário 7 esferas do dragão. Porém, essas 7 esferas têm o tamanho de um planeta e são distribuídas em não apenas um universo, mas em 2, no universo 7 e no universo 6. E outra característica marcante: o desejo, assim como o Porunga necessita do idioma Namekusei para ser realizado, Super Shenlong necessita do idioma dos deuses para ser realizado, limitando em muito aqueles que podem solicitar os seus trabalhos. Seus feitos são vistos principalmente durante a saga de Dragon Ball Super, onde ele traz de volta a Terra do Universo 6, que havia sido destruída por algum motivo, consegue dar a imortalidade para Zamasu e ressuscitar o Goku durante a saga de Goku Black, mas principalmente durante a saga do Torneio do Poder, quando universos são apagados ao serem derrotados no torneio de artes marciais e apagados pelo próprio Zen-No-Sama, o Deus Supremo da Destruição. E mesmo assim, o Super Shenlong consegue trazer de volta esses universos. Outra característica interessante de Super Shenlong é que, por conta dessas várias dificuldades para reunir essas esferas, ele também não coloca nenhuma contrapartida em relação à pessoa que fez o desejo. Então, diferente do Ultimate Shenlong, não tem universos sendo ameaçados por conta do seu desejo, e diferente de
Trumbull também não causa nenhum prejuízo àquele que está solicitando o desejo, mostrando claramente a sua superioridade com relação aos outros dragões da nossa lista. Além disso, é um dragão tão gigantesco que, mesmo diante a uma escala universal, os universos são pequenos quando ele é invocado. Um dragão de proporções cósmicas, de aparência dourada como uma verdadeira serpente de ouro. Este é o Super Shenlong. E essa foi a nossa lista de todos os Shenlongs da franquia Dragon Ball, pelo menos daqueles que apareceram em anime, desde Dragon Ball clássico até o GT e os mais recentes como Super e Daima. Os Shenlongs são a verdadeira marca registrada de Dragon Ball, juntamente com as esferas do dragão. E agora eu queria saber de vocês, o que acharam dessa lista? Qual desses Shenlongs é o seu favorito? Qual você acha que é o mais poderoso? E se por acaso eu esqueci de algum Shenlong, comenta aqui. E não se esquece, se gostou do vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo, pois tem vídeo aqui toda semana, e ativa o sininho, assim você fica sabendo das novidades. E compartilha com aquele fã de Dragon Ball que é seu amigo ou amiga. Eu sou o Geeks e vamos continuar em busca das esferas do dragão. Grande abraço!